verdade. E bem, da onde que veio a ideia de mexer com jogos, cara, especificamente? Porque você poderia trabalhar com programação em qualquer outra coisa. Poderia. Aí, cara, é uma coisa que, assim, foi acontecendo. Tipo, fui me identificando, sabe? Porque como é que começou tudo? Eu sempre fui uma criança muito curiosa e eu sempre gostei de construir coisas, né? Sempre gostei de entender como as coisas funcionam e sempre gostei da parte de construir. Você era Não, pedreiro? não, inicialmente eu gostava muito, tipo, da parte de construção e tal, e muita gente falava que quando eu era criança, muita gente falava, ele vai ser engenheiro civil e tal. E vocês... Aí, ó, você não errou não, velho. Aí, tá vendo? Tá vendo? O cara manja mas aqui, mano. entre engenheiro civil e pedreiro tem uma pequena diferença aí. Ó, italiano, tem que pôr a mão na massa. Uma pequena diferença, né? E dentro disso, por exemplo, eu gostava muito de brincar de Lego, então eu montava muita coisa, né? Inclusive, Lego tem muito a ver com eu programar hoje. Vocês vão entender o porquê. Eu acho que eu já falei na live, mas eu vou falar de novo. E aí, cara, foi acontecendo. Eu comecei a ter mais contato com videogame quando eu tava mais lá com 10 anos, 11 anos, né? E posteriormente com o computador, né? E como a minha internet era discada, porque não chegava a internet banda larga onde eu morava, e aí, cara, eu começava a querer fuçar as coisas e saber como é que funciona, né? E eu lembro que na época meu pai tava abrindo um comércio, e eu ia muito com ele lá no comércio, né? E aí eu comecei a ter essa curiosidade de entender como é que as coisas funcionavam. Então, tipo, meu pai ia lá montar o estoque, eu ia lá ver o estoque, e aí eu via o programa dele funcionando, chegava em casa e queria fazer igual, né? E aí, tipo assim, era época de eleição. Iniciativa, o negócio ali te despertou a curiosidade, né? Exato. E aí, por exemplo, era época de eleição, e aí eu falava, pô, eu quero fazer uma eleição na minha casa. Aí eu falei, pô, como é que eu posso fazer? Eu lembro que eu fiz tipo no PowerPoint, sabe? Porque é o que eu sabia quando era criança, né? E meio a isso eu fui tendo curiosidade e querendo saber cada vez mais. Eu comecei com Excel e eu fui aprendendo ali como é que funcionava o Excel. E, inclusive na loja do meu pai tinha 3 livros de Excel avançado que me ajudaram muito. E eu fui aprendendo. E aí eu descobri o Visual Basic no meio disso, porque o Excel funciona com o Visual Basic, né? Sim. Uhum. E foi muito louco, porque tem as macros, né? Então, como é que eu fazia para criar as coisas, já que eu não sabia? Eu procurava no YouTube, eu falava, hoje eu quero criar um sistema de estoque de loja. Aí eu procurava no YouTube, sistema de estoque de loja. Aí tinha um cara lá mostrando e tal, como é que fazia. Ou às vezes tinha um sistema pronto que eu baixava lá no Excel e fazia. Aí no meio disso eu descobri o quê? Descobri as macros. Que as macros no Excel são gravações que você faz, né? De coisas que você faz e ele repete. Aí eu fui entender, falei, como é que funciona essas macros? Porque se eu entender como é que funciona e eu conseguir editar elas, eu posso criar o que eu quiser, certo? E aí as macros funcionavam como Visual Basic. E aí que eu descobri o Visual Basic. E eu comecei a entender como é que aquilo funcionava. Então, eu fazia, por exemplo, o que acontece se eu mover tal coisa da célula 1 para a célula 2? Aí eu movia e via lá o que estava escrito na linha de código. Eu falava, ele escreveu isso na linha de código, então essa linha de código faz isso. Isso é tipo, você usou a estratégia que muita gente aprende hoje em dia a criar jogos ou qualquer outra coisa, né, que envolva programação. Que é simplesmente você pegar alguma coisa que você quer implementar e pesquisar no YouTube, no Google, né? Sim. Meio que engenharia reversa, né? Tentar entender como é que funciona. Sim, exatamente. E aí, no meio disso, eu descobri a programação, comecei a programar algumas coisas em Visual Basic e tal.
E na época eu lembro que eu comecei a pesquisar, eu falei, vou pesquisar como é que eu faço o jogo. Só que na época, cara, não tinha nada sobre isso. Tipo, era muito escasso o que tinha era pago. Não tinha nem Unity na época, né? Sim. E aí eu falei, não, então eu vou continuar com o que eu tô fazendo, né? Isso criança lá, eu fazia tudo por diversão. Eu lembro que eu tava fazendo uma simulação de sistema operacional, em que eu fazia os programinhas lá, tipo, tinha a página inicial e cada botão era um programa. E aí, tipo, eu lembro que eu até fiz um sistema. O último sistema que eu fiz foi um sistema de arquivo, né? Para ele listar os arquivos de acordo com as pastas e tal, igual o Windows, né? Ou tem Isso no visual? Eu fiz no Visual Basic. Que no Visual Basic tem linhas de código que fazem isso. Tipo, elas listam arquivos de tal pasta e tal. Aí até foi bem intuitivo de fazer. E aí, eu sempre gostei de jogo. Sempre gostei, né? Sempre gostei. E aí eu fui pesquisar como é que eu poderia fazer jogos. Porque eu pensei, se eu aprender a fazer jogo, esse jogo que eu tô jogando aqui no PlayStation 2, eu posso fazer igual e do jeito que eu quiser. E aí, depois de muito tempo, apareceu a Unity, a primeira versão da Unity, gratuita, pública, que eu fui aprender a mexer, né? Só que na época a Unity era um pouco complexa para mim, né? Tipo, assim como qualquer engine que é lançada no mercado, não tem comunidade, a documentação geralmente é meio bagunçada. Eu lembro que tinha tutoriais do Engine 001. Não, Engine 001 não. Como que era? Games Indie, acho o nome do canal. Games Indie. Tinha tutoriais. Só que mesmo os tutoriais eu não entendia muito bem. E aí eu fui entender, eu fui procurar outras engines mais simples, eu descobri a Engine 001, que na época era gratuita, hoje está paga, mas era uma engine que você programava sem linhas de código. Eu já passei por ela também. Isso foi muito importante, por quê? Porque isso desenvolveu meu raciocínio, né? E o que eu falei de Lego? O que Lego tem a ver com programação? Porque, cara, por exemplo, você vai montar Lego. Você pega uma capitão caixa... o capitão entende bastante de Lego. Já tive muito, viu? Esse papo agora é interessante, capitão, presta atenção. Eu achei que ele vai falar das lag que dá no jogo aí. Beleza. Não é das Lego, é dos Lego. Aí o que acontece? Você vai montar uma... Aí você pensa, o que eu vou montar hoje? Eu vou montar uma casa. Aí você pega o seu balde de Lego e começa a ver quais peças eu tenho aqui para montar uma casa. Aí você separa as peças que você acha que são úteis e começa a juntar uma outra até criar o que você quer. Com programação não é nada diferente. Por quê? Você pensa, o que eu quero criar hoje? Eu quero criar a movimentação do personagem, eu quero criar um sistema de carros, eu quero criar um sistema de loading para o jogo. E aí você pega na linguagem de programação que você vai usar e pega as ferramentas que você quer usar, né? Que são úteis para você. Você olha, essa ferramenta aqui faz o personagem se mover, então ela vai ser útil para mim. Essa aqui faz o personagem girar, então essa também vai ser útil para mim. Você começa, depois que você vê as ferramentas que vão ser úteis, você começa a montar o script do jeito que você quer até chegar onde você quer. E você literalmente vai encaixando uma peça na outra. Então, por isso que hoje, olhando por esse lado, eu vejo que essa ambição que eu tinha quando criança, de montar Lego e de construir coisas, desconstruir, né? Porque também desconstruir coisas me fez aprender como é que funcionava o Excel, a linguagem Visual Basic, e de construir coisas que me fez aprender a programar. E aí lá na Engine 001 era muito intuitivo. Por quê? Porque você encaixava blocos, né? Então tinha o bloco lá escrito... Programação visual, né? Exato, o bloco estava escrito mover personagem. Então, tipo, é completamente intuitivo. Eu não precisava saber que o transform.position era o coisa que eu tinha que pesquisar. Então, não, já era intuitivo. Eu ia encaixando um no outro até chegar onde eu queria, né? E aí... Aí chegou um determinado momento que eu falei, essa engine aqui tá me limitando muito.
né? A Engine 001 tá me limitando muito porque tem coisas que eu quero fazer que não dá. E aí eu fui pra Unity. Caí de cabeça na Unity. E aí eu fiquei anos e Se anos aprendendo identificou, né? Unity. Se identificou, né?